Abre a tua Bíblia. João. Capítulo 6. Aleluias. João capítulo 6. Não para de glorificar a Deus, amém? Será que tem muita gente viajando, é isto? Sentindo a igreja vazia hoje, né? Isto, João capítulo 6, versículo 48. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra ou pereça, né? Algumas Bíblias está pereça, outras morra, né? Ok? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Pode deixar aberto aí, tá bom? Não feche não a Bíblia, deixe aberto. Nós vemos Jesus aqui em um discurso para os judeus. Você sabe que judeu, né? Ele tem um ritual muito forte no tocante a comer carne, ok? Você sabe que o judeu, ele não come qualquer tipo de carne. E você sabe que, biblicamente falando, é proibido comer sangue. Quem sabia que é proibido comer sangue? Quem sabia? Quem não sabia? Mas uma galinha cabidela, apóstolo, crente não pode comer. Por quê? O sangue é a vida. Você sabia que o homem era, vamos dizer, praticamente vegano? Sabia disso? Que o homem era praticamente vegano, não comia carne? Adão, Eva e até Moisés, eles se alimentavam de vegetais, de legumes e frutas. Essa era a alimentação humana. A partir de onde que Deus liberou para comer carne? Quem sabe? Alguém sabe? Eu já ensinei aqui, mas faz tempo, talvez vocês esqueceram. Vamos ver de novo? Vamos? Gênesis 9. Gênesis capítulo 9. Foi daqui para frente que Jesus liberou o churrasco, que Deus liberou o churrasco. Amém? Quem gosta de churrasco aí? Coisa boa, né, irmãos? Gênesis 9. Depois do dilúvio, né? Olha o que Deus faz. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. E disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Está faltando o que aqui?
Lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão, ele falou: frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai. Dominai. Aqui está faltando dominai, porque o homem já tinha caído, tinha o pecado. E você só pode dominar pelo Espírito. Ok? Certo? Dominai aqui é exerça autoridade espiritual sobre todas as coisas. Exerça autoridade no meu nome. Dominai. E aí diz mais: e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre todas a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Ok? Então aqui Deus proibiu comer o sangue, porque o sangue é o quê? A vida. O sangue é a vida. Cristão não come sangue, irmãos. Quando você come o sangue de um animal, você está indo contra a palavra de Deus. Então, não come chouriço, não come galinha cabidela, enfim. Né? O que você falou aí, Tiago? Sarapatel? É? O que é sarapatel, irmãos? Hã? Feito com sangue do tracajá. Casco da tartaruga? Com sangue. Com sangue? É? Então, o sangue está proibido comer, sim ou não? Tá ou não está? Está proibido. Hoje quase não se fala mais disso, né? Os pastores não ensinam praticamente a respeito disso. Então, o sangue é proibido. Então, o judeu, ele tem isso até hoje. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá tem um frigorífico muito grande. É um dos maiores do Brasil. E os judeus, eles vêm para Campo Grande para quê? Para comprar o gado, a carne que vai para Israel. Ok? Só que toda a carne que vai para Israel é diferente. É diferente. A carne que fica no Brasil, como que é feito? Dá uma marretada na cabeça, ok? Do animal. O animal fica tonto. Aí sangra o animal. Ou seja, tiro, vai naquela veia que tem na artéria e sangra o animal. O judeu é diferente. Dá a marretada, ele vai lá e faz o quê? Degola. São eles que matam os bois. Eles compram, eles importam a carne, mas eles que matam os bois. Então Jesus começou esse discurso aqui a respeito de comer a carne dele, beber o sangue. Até alguns discípulos não entenderam que Jesus estava falando de algo espiritual. Vocês estão entendendo? Jesus não estava falando de comer carne humana. Olha, o dia que eu for crucificado, vocês vão ter que pegar a minha carne. Não, Jesus estava falando aqui da sua carne, do seu corpo e do seu sangue, como alimento espiritual. O que Jesus estava dizendo aqui da ceia? Que Ele é o nosso sustento. Amém? Ele é o nosso alimento. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta. Nós somos sustentados pela sua carne e pelo seu sangue, ou seja, pela vida de Cristo, nós somos sustentados. Deu para entender? A vida que nós vivemos espiritualmente é a vida ao qual nós somos sustentados pelo Senhor Jesus. Foi o que Paulo disse: a vida que eu a vivo no Espírito, ou seja, eu vivo segundo a vontade de Deus. Então hoje, quando você está se alimentando aqui hoje da ceia,
da ceia. Você está comendo a carne e bebendo o sangue do Senhor. Só que isso aqui é um ato espiritual. Não é alimento físico. A ceia não alimenta a tua carne. A ceia alimenta a tua alma. A ceia alimenta o teu espírito. Quem está entendendo? Então Jesus começou a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. O que Jesus estava falando? O pão que eles comeram era físico. Mas o pão que eu vou dar para vocês é a minha carne. O que Jesus estava dizendo? Eu vou dar a minha vida por amor a vocês. É isso que ele estava dizendo. Eu vou dar a minha vida para que vocês em mim tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então a ceia, ela é alimento espiritual. Quando você toma a ceia, você está se alimentando espiritualmente de Cristo. Você está recebendo a vida que é em Cristo. Porque o sangue não é vida? O sangue não é vida? Então, quando você bebe a ceia espiritualmente, você está recebendo a vida de Cristo na tua vida. E você passa a ser fortalecido pelo Senhor Jesus, para você caminhar nesta terra, vencer as batalhas, vencer as lutas, vencer as provas, vencer as dificuldades, vencer os levantes, porque você está se alimentando de Cristo, você está recebendo a vida de Cristo, e a tua força vem do Senhor. Foi por isso que ele disse para Paulo: ei Paulo, calma aí o teu coração, a minha graça te basta. Amém? Sou eu que te sustento, Paulo. Sabe por que você está de pé, irmão? Sabe por que você está de pé, irmão? Sabe por que eu estou de pé? Porque o Senhor tem nos sustentado nas suas mãos. Eu já pensei de parar algumas vezes. Quem nunca pensou? Sim ou não? Todo mundo aqui, se você perguntar, teve algumas vezes que você já pensou em desistir. Todo mundo, até o senhor apóstolo, até eu. Até eu já pensei algumas vezes em desistir. E por que eu não parei? Porque quem nos sustenta é Ele. Quem nos dá graça é Ele, quem nos fortalece é Ele, quem nos ajuda é Ele, quem nos conduz é Ele. Se você ficar sem almoçar, pelo menos uma refeição por dia, porque tem pessoa que, infelizmente, irmãos, e não é longe não, o que eu vou falar é uma realidade. Aqui em Manaus tem pessoa que só faz uma refeição por dia. Não é porque quer ficar light, não, é porque não tem. Sabia disso? Eu conheço pessoas que só faz uma refeição por dia. Eu conheço pessoas em Manaus. Alguém conhece alguém também? A irmã conhece, a irmã lá atrás conhece, eu conheço. Por quê? Porque se comer 2 vezes por dia, não tem comida para a semana toda. Não tem. Então, se a pessoa faz uma refeição por dia, ela ainda consegue sobreviver. Porque o nosso organismo se adapta a todas as situações. Você já prestou atenção nisso? Se você vai para um lugar frio, você estranha no começo, daqui a pouco você está adaptado. É verdade ou não é? Se você vai para um lugar quente, tem lugar mais quente que Manaus? Tem, irmãos. Tem. Tem lugar que o urubu, ele voa assim, ó, com a asa para frente, para se abanar, de tão quente que é. Vocês estão entendendo? Tem lugar mais quente que Manaus? Tem. Tem. Mas a pessoa se adapta. Se adapta. A pessoa se adapta a viver. Porque nós somos seres resilientes. O que é isto? Que nós conseguimos alcançar níveis de transformação e mudança na nossa vida.
Então tem pessoa que tem uma alimentação por dia, tem pessoa que tem duas, tem pessoa que tem três, sim ou não? Tem pessoa que tem 5. O certo de comer é de quanto e quantas horas? De quanto e quantas horas? De 3 em 3 horas. Porque você come pequenas porções e você está mantendo o teu metabolismo. Esse é o certo de comer, mas ninguém come de 3 em 3 horas. Certo? Geralmente toma um café de manhã, quando não está jejuando, aí almoça e depois janta, né? Enfim, mas geralmente o espaço é mais ou menos de 6 horas. É verdade ou não é? Mas o certo seria de 3 em 3 horas. Então, se a pessoa ficar sem se alimentar, pelo menos uma refeição por dia, essa pessoa vai acontecer o quê? Ficar subnutrida, doente e possivelmente vai até morrer. Porque este corpo físico aqui precisa do quê? De alimento físico. Deu para entender? O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que assim como o teu corpo físico precisa de alimento físico, o teu corpo espiritual precisa de alimento espiritual. Se você ficar sem tomar a ceia, você vai morrer espiritualmente. Você vai morrer espiritualmente. Porque a carne e o sangue de Jesus é alimento espiritual. A carne e o sangue de Jesus nos fortalece espiritualmente. Nos fortalece no mundo espiritual. Toda vez que você toma a ceia, toda vez que você participa da ceia, você está renovando as tuas forças no Senhor. Quem está entendendo? E Jesus, ele explica que nós precisamos nos alimentar dele. A melhor explicação da ceia é esta, aqui de João. Que ele explica que ele é o alimento espiritual e que nós precisamos nos alimentar dele. Amém? Vamos continuar lendo para vocês entenderem. Versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem não tem vida está o quê? Morto. O que ele está dizendo? Se vocês não se alimentarem de mim, vocês vão morrer espiritualmente. Eu sou o alimento que te sustenta. Eu sou o alimento que te sustenta. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Por que ele está falando que tem a vida eterna? Porque só come a carne do Senhor e só bebe o sangue do Senhor quem tem aliança com Ele. É verdade ou não é? Quem sabe a importância da salvação, quem tem aliança com Ele, come a sua carne e bebe o seu sangue. E o que ele está dizendo? Eu o ressuscitarei. Se você morrer, se você partir desta terra, o que vai acontecer? O Senhor vai te ressuscitar no dia do arrebatamento. Amém? Diz mais: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele está dizendo: a minha carne e o meu sangue será para vos alimentar. Só que é o alimento espiritual, como eu estou explicando para vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que ele está dizendo? Se você comer a minha carne e beber o meu sangue, você permanece em mim e eu permaneço em você. O que é isto? Comunhão. Você vai ter comunhão com Cristo e Ele vai ter comunhão com você. Você vai ter uma vida espiritual plena. Por quê? Você está permanecendo nele através da aliança que você fez. Todos os meses você diz: Senhor, eu preciso me alimentar. E quando você se alimenta, o Senhor, mais uma vez,
está renovando a aliança que Ele tem contigo. Uma aliança de salvação, de vida eterna, uma aliança de paz. Amém? Vamos lá? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. O que ele está dizendo? Assim como a vida do Pai está em mim, aqueles que de mim se alimentar, a minha vida também estará nos tais. Amém? Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram maná e morreram, que era alimento físico. Quem comer este pão viverá para sempre, terá eternidade. Ele disse estas coisas na sinagoga, onde os judeus se reuniam, ensinando em Cafarnaum, ok? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não, isso aí não está certo. Comer carne de homem, beber sangue de homem, não. Por quê? Eles não entendiam que Jesus estava falando de um alimento espiritual, estava falando da ceia. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Vocês estão escandalizados por isto? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde de primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, ou seja, o que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito de vida. Jesus está falando, se vocês estão se escandalizando só por causa disso, imagine quando vocês verem eu crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e ser recebido no céu. O que Jesus está falando? Se vocês não estão preparados para ouvir estas palavras, como vocês estão preparados para crer que eu vou ressuscitar? Deu para entender? Como? Porque eles não criam na ressurreição. Alguém já havia ressuscitado em espírito, como Jesus ressuscitou? Não, era tudo novo. Era tudo novo. Então Jesus estava falando, se vocês não conseguem acreditar no que eu estou falando de um alimento espiritual, imagine se vocês vão acreditar na minha morte, na minha ressurreição e na minha ascensão até os céus. Ele estava falando, o Espírito aqui da vida. O que Jesus está falando? Essa carne aqui vai morrer. Essa carne vai ser crucificada, vai ser sepultada, mas o Espírito vai ressuscitá-la. O Espírito aqui da vida. Sabe o que vai acontecer com essa carne aqui? Se Jesus não vir e nos levar em vida, vai virar pó. Vai ou não vai? Vai virar pó. Mas o Espírito, ele dá vida. E no dia do arrebatamento, o que vai acontecer? Os que dormem no Senhor ressuscitarão. O Espírito vai fazer o quê? Vai dar vida e vai nos trazer a eternidade com Cristo, com corpos espirituais e celestiais. Amém? Vocês estão entendendo? Versículo 64. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, ou seja, de traí-lo, né? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concebido. Ou seja, todos aqueles que vão vir a mim é porque o meu Pai está enviando a mim. São pessoas que estão vindo até mim para alcançar a salvação, porque o meu Pai os traz. Ou seja, há uma manifestação do Cristo como salvação, e aqueles, primeiro, que creem em Deus, passam a crer no Filho. Então a salvação, ela só é possível se você primeiro crer que o Senhor Deus é o Senhor de todas as coisas,
e que Jesus é o seu único filho, aquele que recebeu a autoridade de nos fazer novas criaturas. Ok? E quem crê no Pai recebe o Filho, recebe o Espírito Santo. Amém? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que aconteceu depois desse discurso? Muitos abandonaram Jesus. Por que eles abandonaram Jesus? Por causa da tradição do sangue, que eles não entenderam o que Jesus estava falando espiritualmente, e da tradição. Se eles não comiam nem a carne de certos animais, um exemplo, o porco, o judeu não come porco. Como que eles iam aceitar comer a carne de Jesus? Vocês estão entendendo? Então eles não entenderam. Por quê? O discernimento deles não era espiritual, mas era das coisas materiais. E Jesus, tudo que ele falava, preste atenção, ele falava de coisas materiais, mas comparando com coisas espirituais. Espirituais. É por isso que quando você vai ler a Bíblia, você não pode ler com a mente carnal. Você tem que ler com a mente espiritual, para você entender a Bíblia no Espírito. Espiritualmente. Senão você não vai entender nada. Você vai achar até que a Bíblia é um livro muito chato. Quem está entendendo? Você tem que ler com a mente espiritual, para você entender espiritualmente. Então muitos deixaram de seguir Jesus depois desse discurso. A igreja esvaziou. Aqueles que seguiam a Jesus, a grande maioria, se afastaram. Porque acharam que esse discurso é duro. Você vai ouvir o que Pedro falou agora. Aleluia. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar? Vocês querem ir juntamente com eles? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deu para entender? Jesus olhou para aqueles que ficaram e falaram: vocês não querem ir? Pedro falou: não, Senhor. A salvação só no Senhor. A salvação só nos ensinamentos, palavras de vida eterna, só nos ensinamentos que o Senhor está dando. E tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Nós não vamos nos escandalizar. E o que aconteceu? Na noite que Cristo foi traído, ele fez o quê? Ele mostrou o que era a carne e o que era o sangue. Deu para entender? É por isso que você não pode se precipitar. Aqueles que se precipitaram não conheceram o poder da ceia. Porque na noite que Cristo foi traído, o que ele fez? Tomou o pão em suas mãos e, tendo dado graça, repartiu aos seus discípulos, dizendo o quê? Isto é meu corpo que é partido por vós. Ele não tinha falado que ele era o pão vivo que desceu do céu? Ele estava dizendo: aqui está o pão vivo, a minha carne que vos alimenta. Semelhantemente, depois de haver ceado, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graça, disse o quê? Este é o novo testamento do meu sangue. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Ali estava o que ele estava falando, que ele estava dando ali, no pão e no vinho, a sua comunhão com a igreja, a sua vida. O que ele estava dizendo? Que a vida dele iria trazer o quê? Comunhão, aliança entre os homens e Deus. E é isso que você está fazendo aqui hoje, crendo nesta aliança. Quando você pega o pão, você não vê um pedaço de carne, você vê um pedaço de pão. É ou não é?
mas você come como se fosse a carne do Senhor. É assim ou não é? Você se sente bem comendo a ceia? Sente ou não sente? Sim, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quando você bebe o suco de uva, não é o sangue, não está ali transformado literalmente em sangue, mas pela fé você toma como o sangue de Jesus. Não é assim? E você não se sente bem quando toma? Dá um negócio aqui dentro da gente, né? Sim ou não? Parece que tem um vulcão aqui. Pelo menos eu, quando eu estou tomando a ceia, parece que tem um vulcão dentro de mim. Por quê? Porque o Senhor se manifesta nas coisas simples, nas coisas pequenas. Amém? Então, no dia da Páscoa, na noite que Cristo foi traído, Jesus instituiu a ceia. E ali se cumpriu esse discurso dele de João 6, a partir do 48. A ceia do Senhor é instituída. E todas as vezes que fizerdes isto, fazei em memória de mim e anunciai até que eu venha. A ceia é o único evento bíblico que aponta para o presente, passado e futuro. Presente, todas as vezes que fizerdes. Passado, em memória de mim. Futuro, até que eu venha. Amém? Então aqui você toma a ceia no presente, lembrando-se de Jesus e aguardando o arrebatamento da igreja. Esta é a ceia do Senhor. Alimento espiritual que nos fortalece, que nos enche com a presença de Deus. Eu sempre digo, você pode faltar qualquer culto, não deve faltar, menos o da ceia. Porque o culto da ceia é onde renovamos a nossa aliança, dizendo: Senhor, eu creio na tua morte, eu creio na tua ressurreição, eu me alimento de ti, esperando a tua vinda para arrebatar a tua igreja. É a renovação da nossa aliança com Deus. Quem entendeu, levante a mão. Bendito seja o Cordeiro